Olá, você que acompanha a programação do Canal Rural nesta manhã de quarta-feira, muito bom dia. É sempre um prazer poder contar com a sua companhia, com a sua audiência no nosso encontro semanal aqui no Bom Dia Senar Mato Grosso. Você sabe, sempre às quartas-feiras a gente traz assuntos importantes, assuntos que podem fazer a diferença no dia a dia aí na sua propriedade, na sua atividade ligada ao campo, e hoje, claro, não vai ser diferente. Aliás, faço aqui já a velha apresentação, né, de que nós estamos, nesse momento de pandemia, não estamos utilizando o estúdio do Canal Rural Mato Grosso aqui em Cuiabá, estamos, portanto, com essa comunicação à distância, via internet, via aplicativos, justamente para que a informação continue sendo levada até você do outro lado da tela, tanto pela TV quanto pelas redes sociais do Canal Rural. Vamos direto conhecer o nosso convidado de hoje, ele que já participou outras vezes conosco, é o Cleonir Andrade Faria Júnior, que é engenheiro agrônomo, é doutor em agronomia e também, claro, faz parte do time de instrutores credenciados junto ao Senar Mato Grosso. Cleonir, mais uma vez, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado por estar aqui conosco nessa manhã de quarta-feira. Bom dia, Patrone, bom dia, telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Vamos hoje falar sobre um tema novo e muito importante aí para todos os produtores rurais, né, Patrone? Perfeito. Vamos já colocar na tela, então, Cleonir, a apresentação de hoje, né? Qual o tema que a gente vai tratar ao longo desse programa, que é um tema que tem influência direta no campo, né? Todos os anos, muitos produtores ficam de olho no comportamento meteorológico e, claro, atento às informações acerca desse assunto que você vai trazer hoje, né? Os chamados fenômeno Enos e suas influências na agricultura. Claro, vamos trazer de uma maneira geral, mas com um recorte específico para Mato Grosso. O pessoal que está assistindo aí ver ver a informação fenômeno Enos. Vamos traduzir para a gente o que isso significa, Cleonir? Muito bem. O fenômeno Enos, Patrone, ele é um evento que chama Evento El Niño Oscilação Sul. Então, ele é um dos fenômenos mais estudados em variabilidade climática. Ou seja, dentro de todos os fenômenos que ocasionam alguma variabilidade climática, o Enos é um dos mais estudados. E consiste na interação oceano-atmosfera, associada às alterações dos padrões normais da temperatura da superfície do mar e dos ventos alísios na região do Pacífico Equatorial. Então, o que consiste esse fenômeno Enos? Ele consiste nessas alterações, nas alterações da temperatura da superfície do mar lá na região do Pacífico Equatorial, juntamente com fazendo uma relação com a atmosfera e gerando alterações no comportamento desses ventos alísios, que esses ventos alísios são responsáveis por movimentar as massas de ar, as nuvens, né? Então, essa interação entre o oceano e a atmosfera provoca variações climáticas que são perceptíveis em todo o globo terrestre. Perfeito. E a gente vem para duas fases distintas, né, desse fenômeno, que aí sim, tenho certeza que a nossa audiência vai ter familiaridade com essas duas fases distintas, porque houve muito sobre isso, inclusive, claro, na nossa programação do Canal Rural, sempre com a previsão do tempo, a meteorologia ocupando o lugar de destaque, e essas duas fases distintas do fenômeno Enos, que você vai trazer agora, são amplamente conhecidas pela nossa audiência, né? Perfeito, Patrone. Então, o fenômeno Enos ele se divide em duas fases distintas. A fase El Ninho, ou fase quente, e a fase La Niña, ou fase fria. Então, a gente já falou que esse fenômeno ele é provocado pela interação oceano-atmosférico, né? Então, a alteração nessa temperatura do oceano que provoca essas reações que desencadeia essa série de fenômenos chamado El Ninho, fase quente, e La Niña, fase fria. Ou seja, o El Ninho ocorre quando acontece um aquecimento anormal das águas do mar do Oceano Pacífico Equatorial. E a laninha, ou fase fria, ocorre ao inverso, né? Quando ocorre um resfriamento da superfície do mar do Oceano Pacífico Equatorial, e aí desencadeia essa série de variações climáticas que a gente percebe ao longo dos anos aí. Perfeito. Sei que na próxima tela, no próximo slide, você traz até um esquema que fica mais didático essa ilustração, né? Do comportamento e das influências, então, na atmosfera. Perfeito. Nessa animação aí, Patrone, a gente consegue visualizar
o movimento dos ventos alísios, né? Então, os ventos alísios, quando esses ventos tendem a levar as massas, as nuvens, em direção à América do Sul, a gente tem a presença do El Ninho. E quando esses ventos alísios, em função dessa variação da temperatura da superfície do mar, do Oceano Pacífico Equatorial, quando ela desloca da América do Sul sentido a Oceania, e aí a gente caracteriza pelo fenômeno Laninha, desculpa. E vale a pena ressaltar, Patroni, o quão importante, o quão influente são esses fenômenos, que em virtude desse deslocamento, da alteração da temperatura, ocorre um deslocamento tanto nos ventos alísios, que chega momentos em que na Oceania o nível do mar chega a ser 20 centímetros mais alto do que na América do Sul, em função dessa movimentação das massas de ar. Perfeito. Agora o que o pessoal quer saber, né? Eu também, evidentemente, né? De que maneira esses fenômenos acabam refletindo no campo nas diferentes regiões do país, né? A gente vive num país com dimensões continentais e claro que as influências, né, do Laninha e também do El Ninho, eles vão ser diferentes em cada uma dessas regiões. Perfeito. É bem isso aí mesmo, o Patrone. Em função da nossa dimensão, da dimensão do nosso país, ele vai atuar de formas diferentes para cada região. Em algumas áreas ele pode chegar a produzir secas extremas, em outras eleva a temperatura ou provoca chuvas intensas. Então, dentro do nosso país, ele vai atuar de diferentes formas, né? Então, a gente pode notar nesse slide aí, Patrone, por exemplo, a região norte, a gente tem aí que o El Ninho, ele provoca uma redução das chuvas no leste e norte da Amazônia, aumentando a probabilidade de incêndios florestais. Já a Laninha tem um aumento na intensidade da estação chuvosa na Amazônia, ocasionando cheias expressivas de alguns rios da região. Ou seja, essa diferença entre a fase quente, o El Ninho, ou a fase fria, Laninha, no El Niño, na região norte, pode aumentar o risco de incêndio, enquanto a Laninha aumentar o risco de enchentes, né? Então, são fenômenos que têm uma influência muito grande em cima das condições climáticas que a gente tem no país inteiro, né? Uhum. Dando continuidade, se a gente pegar o Nordeste, o El Ninho, ele provoca secas de diversas intensidades nas áreas centrais e norte dessa região. As porções sul e oeste não são significativamente afetadas pelo fenômeno El Ninho. E a Laninha provoca chuvas acima da média na região, justificando enchentes pelo litoral nordestino. Então, o El Ninho provoca uma seca maior na região nordeste ao norte da região nordeste, né? E a sul e oeste não tem tanta influência. Entretanto, a Laninha provoca chuvas acima da média, até provocando enchentes na região nordeste. Uhum. Na região sudeste, o El Ninho não há um padrão característico de mudança nas chuvas, nem no aumento, mas um aumento moderado na temperatura média. Enquanto a Laninha não há padrão característico na mudança de chuvas nem na temperatura. Então, o sudeste ele é pouco influenciado pelos fenômenos enos, tanto o El Ninho como a Laninha. E voltando aqui, então, um pouco mais para nós aqui, né, Patrone, para o centro-oeste, o centro-oeste, o El Ninho não há efeitos pronunciados nas chuvas e na temperatura dessa região, mas a tendência de chuvas acima da média e temperaturas elevadas no sul do Mato Grosso do Sul. Enquanto a Laninha, não há efeitos pronunciados na chuva e na temperatura nessa região. Há uma tendência de estiagem. Lembrando que isso a gente está falando mais sobre volumes de chuva, né? Depois nós vamos comentar um pouco mais no Mato Grosso como ele influencia nessa distribuição de chuvas, né, Patrônio? Perfeito. Leonira, eu vou pedir só para que você faça então um comentário com relação ao sul do país, lendo o que está dizendo ali na arte que você preparou, porque a informação que está no inferior da tela está cortando para o nosso público, tá? Para o nosso telespectador. Se puder reforçar ali no sul do país as influências novamente. Perfeito, perfeito. Tá, e tivemos uma comunicação, um problema de comunicação aqui rapidamente com o Cleonir.
Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo, vamos antecipar um pouquinho a nossa passagem de bloco aqui, faltando um minuto para encerrar esse bloco, a gente encerra E um agora leve e aumento volta na dentro de 20 temperatura média, instantes. enquanto a laninha... Cleonir voltou agora, mas vamos fazer o seguinte, vamos para um breve intervalo, a gente já volta aqui com o Bom Dia Senar Mato Grosso, retomando as informações preparadas pelo Cleonir, instrutor credenciado junto ao Senar Mato Grosso, justamente sobre as influências dos fenômenos El Niño e Laninha no campo, né, na agricultura, na pecuária. Daqui a pouquinho a gente volta. Bom Dia Senar Mato Grosso. Estamos de volta, este é o Bom Dia Senar Mato Grosso, nesta manhã de quarta-feira, falando um pouquinho sobre meteorologia, né, sobre os impactos, as influências, melhor dizendo, de fenômenos como Laninha e El Niño na agricultura, no campo, né? São informações que constantemente você acompanha aqui no Canal Rural, ao longo da nossa programação, né? Sempre a meteorologia ocupando um lugar de destaque, e hoje esse assunto também fazendo parte do Bom Dia Senar Mato Grosso. Quem está aplicativo via comunicação pela internet é o Cleonir Andrade, que é instrutor credenciado junto ao Senar Mato Grosso, trazendo essas informações. Cleonir, no bloco anterior a gente teve um pequeno problema de comunicação, ali, de sinal de transmissão de internet na tua parte final, em que você iria falar sobre as influências no sul do país, né? Vamos retomar a partir de então, daquele trecho, para que daí a gente dê sequência então na tua apresentação. Perfeito. Então, Patrone, dando continuidade, o sul do país ele é influenciado pelo El Niño, com chuvas abundantes acima da média histórica e um leve aumento na temperatura média. Enquanto a Laninha, ela provoca uma estiagem em toda a região, principalmente no inverno. Então, o El Niño e Laninha tendo uma influência muito forte em cima sobre a região sul do país, provocando o El Niño chuvas acima da média histórica e temperatura média um pouco elevada, enquanto a Laninha provoca estiagem, principalmente no inverno. Perfeito. Agora a gente viu que, assim, comparando a nossa região centro-oeste, vamos focar principalmente aqui em Mato Grosso, né? Com outras regiões, como por exemplo o sul, a gente tem aí influências em menores proporções do que em alguns outros estados do país. Ainda assim, elas carecem de atenção de quem está no campo, né? É sempre importante estar atento aos comportamentos de cada um desses fenômenos, justamente para tomar as melhores decisões no campo com relação ao plantio, a posicionamento, a cultivar e assim por diante. Muito bem, Patrone. Se for possível, só passar a próxima lâmina aí para a gente. Acho que tá. Muito bem. Então, as principais interferências para a agricultura no estado do Mato Grosso, Patrone, os fenômenos Enos, eles estão diretamente ligados ao quê? Aos fatores meteorológicos, né? Conforme a gente disse, ele é um dos fatores de alteração climática, né, de variabilidade climática, mais estudados por todo mundo, né? Então, esses fatores climáticos, fatores meteorológicos, estão diretamente ligados à produção agrícola, né? Então, os fatores meteorológicos, principalmente qual? Principalmente a precipitação. E o El Niño e a Laninha, eles têm uma influência muito grande acerca da precipitação no estado do Mato Grosso, né? E isso condiciona que nós temos duas fases muito bem definidas dentro do estado do Mato Grosso, a fase seca do ano e o período chuvoso que vai de outubro a abril, maio, e o período seco que vai de junho a setembro, né? Então, nesse período, que é o período chuvoso, é onde tem que concentrar a nossa produção, a grande maioria da nossa produção agrícola, né? Excluindo as áreas cultivadas com irrigação, né? Então, essa janela de plantio, ela fica restrita. E qualquer alteração, qualquer fator que vai alterar essa janela, o produtor tem que estar muito, muito antenado para não correr risco de perca na produção. Perfeito. E aí a gente tem até um slide que você traz mostrando como esses fatores influenciam justamente nessa distribuição, nesse volume de precipitação ao longo dos anos, né? O próximo slide acho que vai ficar bem clara essa interferência desses fenômenos. Muito bem, Patrone. Esse é um trabalho, Patrone, como a gente já falou que o El Niño, Laninha, o fenômeno Enos é muito estudado, né? Esse é um trabalho
feito por Barbieri e colaboradores, né, que ele estudou diferentes municípios do estado de Mato Grosso, Tangará da Serra, Sinop e Rondonópolis, comparando a soma de precipitação anual. Ele fez uma média dos anos em que ocorreu o El Niño, anos de ocorrência da Laninha e anos neutros, né? Ou seja, anos neutros é aqueles anos em que não ocorre o fenômeno Enos, ou seja, não tem uma alteração de temperatura no mar lá no Pacífico Equatorial, né? Então a gente pode notar nesse gráfico, esse cinza mais escuro são anos de El Niño, cinza intermediário Laninha e o mais claro de anos neutros. Então, nos anos neutros é notório que a gente tem chuvas, índices pluviométricos maiores do que anos com a presença de El Niño e Laninha. E isso demonstra que já é uma primeira conclusão que a gente pode chegar, é que os fenômenos Enos, eles diminuem o índice de precipitação, ou seja, diminui a precipitação ao decorrer dos anos, né? E é notório aí, dá para a gente perceber, o comportamento das chuvas no estado do Mato Grosso, né? Tem até uma imagem que demonstra que a precipitação no estado do Mato Grosso ela tem um comportamento de vir pelo noroeste do estado, sentido sudeste do estado. Então, as chuvas vêm do noroeste, sentido sudoeste, se instala o período chuvoso. Ao término do período chuvoso, as nuvens, ou seja, as chuvas também voltam o sentido contrário, do sudeste para o noroeste. Isso justifica Sinop, que está mais ao norte, ter índices de precipitação muito maiores que Rondonópolis, que está no centro-sul do estado de Mato Grosso. E aí isso daí recebendo justamente uma influência da região amazônica ali. Com certeza. Então, perfeito. Agora, só para a gente pontuar aqui, Teonir, ali você trouxe esse estudo, só para a gente deixar claro, não é um estudo isolado de 1, 2 anos, não, são vários anos de acompanhamento dos fenômenos, né, para a gente chegar àquele resultado ali, evidentemente. Perfeito. Utilizar os dados das estações meteorológicas de Rondonópolis, Tangará da Serra e Sinop, cerca de 40 anos de dados, Tangará em torno de 15 anos de dados, e assim como Rondonópolis. Então, são vários anos que foram agrupados para chegar à média de precipitação em anos de El Niño, anos de Laninha e anos neutros. Perfeito, perfeito. Registrado, então, só para a gente trazer, né, esse crédito da fonte, aí contando um pouquinho de como foi feito o estudo. Podemos passar para a seguinte, como você comenta mais um pouquinho sobre essas influências, né? Perfeito. Então, assim, se a gente vamos resumir, vamos dizer assim, né, Patrone, quais são as principais interferências do fenômeno Enos para o estado de Mato Grosso? Então, o primeiro ponto que a gente pode citar é o seguinte: os fenômenos Enos reduzem a precipitação anual. Isso é fato. Anos de El Niño e Laninha para o estado de Mato Grosso, considerando média histórica, anos de El Niño e Laninha, o nível de precipitação anual é menor do que anos neutros. E aí entra um fato interessante, Patrone, que da mesma forma que ela reduz, ou seja, da mesma forma contrária à redução do índice de precipitação anual, anos de ocorrência de fenômeno Enos, do El Niño e Laninha, aumenta o número de dias chuvosos. O que são considerados dias chuvosos? Aqueles dias que ocorrem uma precipitação acima de 5 milímetros. Ou seja, anos de El Niño e Laninha, de uma forma geral, existem mais números de dias chuvosos. Ou seja, a chuva é um pouco mais distribuída, não tem aquela chuva tão intensa durante poucos dias. Ela é uma chuva um pouco menos intensa e distribuída ao longo do período, né? Isso, lógico, a gente vai ver algumas exceções, né? Da mesma forma que ele aumenta o número de dias chuvosos, né? Para a Laninha, aumenta o risco de veranicos entre 10 a 15 dias. Então, em anos que tem a ocorrência do fenômeno Enos na fase fria ou Laninha, aumenta-se muito o risco de veranicos, ou seja, de 10 a 15 dias sem chuvas, principalmente nos meses de fevereiro e março. Então, é um cuidado que o produtor deve ter, que anos de Laninha, provável que ocorra veranicos de 10 a 15 dias entre fevereiro e março.
E outro Perfeito. fator seria o aumento no risco de tempestades em anos da ocorrência do El Niño. O El Niño ele concentra chuvas muito intensas e que podem provocar tempestades. Perfeito. Agora, Cleonir, a gente está se preparando para o início de mais uma safra, né? A partir do dia 15 de setembro, começa o sinal verde para o plantio da safra de soja. E claro que os agricultores aqui em Mato Grosso estão atentos a que fenômeno vem por aí, né? Sobre qual das duas condições, né, vai ser dada essa próxima safra de soja, né? O que já tem por aí já apontado por quem entende do assunto? Com certeza. É interessante, o patrônio, que é possível a gente falar o seguinte, que os fenômenos, o fenômeno Enos, ele começa a notar começa a ser notado as suas, vamos dizer, os indícios de fenômeno Enos lá por volta de abril, maio, né? Então, essa safra agora que a gente vai falar 2020 e 2021, os órgãos de monitoramento do fenômeno Enos expressam que 80% de probabilidade de não ocorrência do fenômeno Enos, ou seja, que essa safra 2020 e 2021 a gente vai estar com um ano neutro, né? E o que se esperar com isso? Se espera índices de precipitação normais, vamos dizer assim, né? Não reduzidos pelo fenômeno Enos. Perfeito. E É o que espera vale quem a está no pena campo. Vamos ressaltar lá. também, Patrone, que em anos neutros dificilmente ocorre veranicos maiores que 8 dias. Perfeito, que é muito importante, né, para quem vai começar a plantar a safra, ficar com essa expectativa. Leonir, a gente tem alguns segundinhos para encerrar o programa. Eu queria que você deixasse sua mensagem final, então, para os produtores, né? Como se preparar para ambos os fenômenos rapidamente. Perfeito. Então, o que a gente deixa de mensagem para o produtor é: vamos se preocupar, vamos se precaver aos fenômenos Enos. A palavra que a gente tem é planejamento agrícola, Patroni. Utilizar dessa informação, utilizar da probabilidade de ocorrência de El Niño, Laninha e gerar um planejamento agrícola bem estruturado, ou seja, selecionar cultivares de ciclos mais precoces ou de ciclos mais tardios, mas visando o quê? Visando fugir desses veranicos possíveis. Perfeito, Leonir. Obrigado pela sua participação. O tempo acabou ficando curto aqui no fim para a gente trazer todas as informações, porque é um assunto que, claro, demanda explicação, demanda observação e, claro, desperta a atenção de quem está nos assistindo, produtor, sempre atento ao comportamento meteorológico, né? Afinal de contas, isso interfere diretamente, claro, nos resultados da safra. Obrigado, Leonir, pela participação mais uma vez e obrigado a você que nos acompanhou nesta manhã de quarta-feira. Este foi o Bom Dia, Senar Mato Grosso. Um excelente dia, se cuidem e até semana que vem.